bem? Oi! O Eduardo já está aí, então, para receber nosso convidado mais que especial nessa live, tocar um negocinho aqui, que quem não conhece, faz favor de conhecer, tá? Acho que vocês conhecem, né? Bom, então, vou chamar aqui o nosso prof. Aguardando. Obrigada, Victor. É o teu, menino. Oi, Eduardo. Olá, Débora, muito prazer. Prazer é meu, tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, graças a Deus, estou te ouvindo bem. Muito boa Maravilha. noite a todos que estão aqui conosco. Eu queria dizer que é um prazer enorme estar aqui contigo hoje, Débora. Realmente é uma satisfação. Bom, assim, eu queria te agradecer a sua disponibilidade de estar participando com a gente, trazendo um tema tão pertinente, né, sobre a metodologia SWOT. Eduardo, assim, nós convivemos bastante no mesmo ambiente de ensino-aprendizagem, né, um saindo, outro entrando. E, Eduardo, engraçado, acho que não tive a oportunidade de dizer isso, mas você sempre foi um dos meus exemplos de determinação, de perseverança. Porque às vezes eu chegava no estúdio para ter aula e você já estava lá estudando, tipo 6 horas da manhã, mais ou menos, eu chegava. E aí você esperava o Fred dar todas as aulas dele e você começava às 7 horas da noite. Então, às vezes, eu desconfiava que você dormia lá, tocando violino, né? Bah, E isso é muito realmente, motivador, assim, de ver outra pessoa assim no mesmo gás, vamos lá, vamos fazer, né? As coisas acontecerem, né? muito Então, assim, obrigado pela tua fala. é uma grande satisfação, assim, realmente te receber aqui no espaço da extensão do Laboratório de Violino da Universidade Federal de Alagoas. Espero que um dia a gente ainda consiga trazer você para cá, pessoalmente, para ministrar alguma coisa assim para a galera, Seria né? um prazer, seria um prazer. Bom, mas eu sei que você tem uma trajetória musical muito bonita. Queria que você comentasse assim, com a gente os pontos que você acha que você se sente confortável também de estar dividindo com o pessoal, trazendo essa questão da trajetória musical. Então, quem que é o Eduardo? De onde saiu o Eduardo? Por que o violino na vida do Eduardo? Então, eu sou natural de Teresina, Piauí, né? Sou natural de Teresina, Nordeste, mas já moro há alguns anos no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. E lá em Teresina eu iniciei num projeto social, né? Eu venho de uma família muito simples, muito humilde, e o acesso à música se deu através do projeto social. Aprendi lá, e o início desse projeto foi fazendo aulas de teoria, né? Eu passei meses em aulas de teoria musical, porque o pré-requisito para entrar no estudo do instrumento era fazer aula de teoria. Então, meses depois foi que eu fui ingressar nas aulas do instrumento. E quando eu iniciei no violino, era na Casa da Cultura de Teresina, né? O violino ele não podia ser levado para casa, só podia ser estudado lá no projeto. Nossa! Então, exato, a gente Mas passava uma tinha semana horário de inteira, estudo ou era só na aula? Tinha horário de estudo ou era só na aula? era só na aula, né? A gente era só na aula ali com o professor e Nossa! era aula coletiva, basicamente, né? Era vários alunos na sala com o professor dando aula, né? Então eu passei anos nesse projeto assim. O projeto ele todo ano ficava aquela indecisão se ia continuar ou se ia
parar, e sempre quando retornava, vários alunos desistiam, né? Enfim, e a gente ficava naquela indecisão. Então, da minha turma, eu me lembro que foi eu e mais uma colega que hoje mora no Rio que seguimos para o campo profissional da música, desse projeto, Legal. né? E E então, aí, de assim, lá, você continuou estudando do projeto, você entrou na graduação, não? isso, então, eu passei um bom tempo nesse projeto social lá, né? Eu acho que foram uns 3 anos, né? O projeto, todo final de ano, é a orquestra jovem, porque, na verdade, a gente aprendia e logo depois a gente já era inserido no ambiente da orquestra, né? Então a gente, eu me lembro que a gente às vezes mal sabia segurar o arco direito, o violino, a gente já estava sentado na cadeira lendo as primeiras músicas Com que o emoção. pessoal, Com emoção. é, porque o E Eduardo, só uma objetivo, curiosidade. Quantos anos você começou a estudar violino? O pessoal pergunta muito isso. eu comecei com 16 Olha, anos, tá igual né? eu. Então assim, é, no final do ano a gente se juntava com o Coral das Mil Vozes, que era um projeto do governo do estado, e aí tinha a Orquestra Jovem, qual eu participava do projeto, e o Coral das Crianças. A gente fazia uma apresentação de final de ano de Natal na escadaria da igreja, perto do Palácio do Governo, que era num ambiente aberto, né? Então era sempre em função desse evento. Massa. E aí, É, depois desses 3 anos do projeto social, então, depois dos 3 anos, eu acabei tendo contato com a Orquestra Sinfônica de Teresina, que tinha uma orquestra escola, e aí eu fiz contato com alguns músicos de lá, né? E alguns falaram, ah, vai estudar na orquestra escola e tal, porque lá o trabalho tem uma continuidade maior, enfim, tu vai estar perto dos músicos, enfim. E aí eu ingressei na orquestra escola e me encantei assim pelo ambiente porque a gente tinha contato com os músicos da orquestra, né? Eu me lembro que lá na Casa de Cultura, quando eu estava estudando violino na orquestra escola, assim, eu parava de estudar e ia para a porta do ensaio, da sala de ensaio que era de vidro, e ficava alguns minutos olhando para os músicos ensaiarem lá dentro. E eu ficava imaginando um dia eu quero fazer parte desse grupo, né? E isso aconteceu naturalmente depois, anos que depois. massa, fantástico. E assim, uma coisa que aconteceu na minha trajetória, então, não sei se aconteceu contigo, mas comecei a estudar violino com 16 e teve um período que teve aquela cobrança, eu preciso trabalhar, mas eu quero música, mas aí eu preciso de dinheiro para bancar os meus estudos e ajudar em casa, e como é que, não sei se isso aconteceu, se aconteceu, qual foi o seu jogo de cintura aí? Então, então, quando eu falo que eu vim de uma família muito humilde, é muito humilde mesmo, né? Assim, a gente morava num bairro, ainda até hoje minha mãe mora lá, minhas irmãs, né? No bairro da periferia de Teresina. E eu me lembro que na época, quando eu comecei a estudar, muitos vizinhos até às vezes falavam assim: ah, Dona Remédios, que é o nome da minha mãe, né? Coloca o Edu para trabalhar, para te ajudar em casa e tal, tira ele da música e tal, porque isso não dá dinheiro e tal. A gente ouvia isso, né? E, e eu ficava triste com essa situação, né? E minha mãe respondia, né? Não, enquanto eu puder manter a situação, eles vão só estudar. Então eu sou muito grato a ela por isso, né? Que Apesar da lindo. situação difícil, ela manteve a gente estudando. Então, foi um momento difícil, né? A gente tinha o básico do básico. Eu me lembro que o primeiro violino que eu ganhei foi um amigo da nossa família, um professor. Ele me deu de presente um violino, ainda hoje está lá guardado o violino. E quando eu fui estrear, anos depois, na Orquestra Sinfônica de Teresina, teve o concerto de estreia. O terno também foi, foi um presente de uma outra família que admirava, era amigo da gente, enfim, né? Nossa, Então, eu acho isso, assim, riquezas tão grandes, né? Como que a gente é... Claro, assim, quando a gente está passando por todos esses momentos, assim, é difícil, mas
são presentes do céu, né? Essas pessoas que chegam para ajudar. Eu fico imaginando assim a felicidade delas de hoje poder ver o Eduardo, né, com a Sim. escola própria dele, desenvolvendo o ensino do violino em Porto Alegre, né? Imagina sua mãe, né? O coração, como é que fica, né? Ela fica muito feliz, eu sempre falo com ela, assim, e ela fica muito feliz mesmo, assim. A minha irmã, a Débora, que também o nome dela é Débora, Que massa! ela, ela tocou profissionalmente também na Orquestra Sinfônica de Teresina, ela começou depois de mim, e ela fez faculdade de licenciatura em música também, né? Comigo. Só que, infelizmente, no último semestre, infelizmente ou felizmente, né? No último semestre, ela abandonou o curso e falou que ia se dedicar a outra coisa. Entendi. Mas, e aí ela foi para a área da saúde e hoje ela está concluindo a faculdade de Direito, né? Mas ela foi violinista também. Que massa, né? Não deixa de ser uma coisa positiva para ela, né? Também está dando uma contrabalançada assim na rotina, né? Sim, Que sim, bacana. ela gosta muito, gostava muito, né? Foi uma coisa particular que aconteceu e ela, infelizmente, deixou de estudar. Mas ela ainda hoje gosta muito, assim, apoia muito. E aí, de lá para cá, eu me lembro que quando eu fui, já estava na Orquestra Sinfônica de Teresina, eu tive a oportunidade de ir para o Festival de Música em Minas Gerais. Foi em Juiz de Fora, o Simvis, não sei se você já ouviu falar. Tudo de bom, adoro aquele lugar, a comida é maravilhosa. É verdade. E aí eu fui para lá, para esse festival, para o Simvis, né? Eu fui de ônibus de Teresina até Juiz de Fora. Foi uma viagem longa, mas foi uma, assim, eu viajei feliz, né, para ir para o festival. E foi encantador, porque até então eu nunca tinha saído de Teresina, né, para um festival de música. Então, imagina eu chegando no festival de música, onde tinha gente de São Paulo, do Rio, de Minas, de Brasília, tocando muito. E foi um mundo, assim, de descoberta para mim, assim, né? Nossa, o pessoal tocando muito bem, pessoal de São Paulo, professores renomados, dando aula. E eu tava lá. Para mim, eu nem acreditava, assim, a primeiro momento. Que legal. E, Eduardo, você tem duas graduações, né? Na verdade, eu estou concluindo uma segunda graduação, né? Eu tenho uma graduação. Minha primeira graduação, quando eu fui prestar vestibular, eu já sabia que eu queria música, né? Eu nunca pensei em ser outra coisa a não ser músico. Sempre pensei em ser músico, assim. E quando eu prestei vestibular, a gente prestava, geralmente naquela época, a gente fazia mais de um vestibular. Às vezes para a Universidade Federal, para a Universidade Estadual e para o Instituto Federal. E naquela época eu fiz para estadual e para federal, né? E aí eu passei para música na federal e passei para história na Universidade Estadual, né? E aí eu eu fui pro festival, eu estava no festival, quando eu voltei, eu ainda não tinha saído o resultado do vestibular, né? E lá nesse festival eu tinha feito contato com professores e tinha recebido um convite para estudar em São Paulo, violino, né? Naquela época, em 2008, isso. E aí eu voltei entusiasmado, pensando em arrumar as malas para ir para São Paulo estudar violino, que era o que eu queria, bacharelado, né? E aí quando eu cheguei, a minha mãe, falei para minha mãe e ela disse assim: "Não, você não vai dar um salto no escuro, não. Você, você vai Cuidado esperar de sair o mãe, né? resultado. Exato. Você vai esperar sair o resultado do vestibular e se você passar, você vai cursar e depois você vai pensar em sair, porque quando a gente sai com a formação é muito melhor. E aí eu imediatamente fiquei triste, né, obviamente, e fui ligar pro professor e falar para ele que não ia dar e tal. Ele falou: "Não, tudo bem, eu entendo, vai aparecer outras oportunidades". E aí eu fiz. Nessa época, quando eu fazia música na Federal,
manhã e tarde, né? E na universidade estadual, que era história, era à noite, só noite. Então eu saía de manhã e passava o dia inteiro, né? Quando eu saía da Universidade Federal, eu ia para a Universidade Estadual para fazer o curso de História à noite. Eu também adoro História. Só fiz 2 anos, assim, e infelizmente tive que trancar para ficar só na música, porque a paixão falou mais alto. E o estudo E... também, né? Às vezes, quando a gente ingressa no Exato, curso superior, a gente não tem essa ideia que vai ter 5 horas de aula, mas 5 horas de estudo em casa, né? exato. Não, e o curso, a minha primeira formação, ela é em Educação Artística, com habilitação em Música. Ou seja, eu tinha aula de música, mas também tinha aula de outras áreas das artes, como teatro de boneco, teatro humano, metodologias de ensino, pedagogia de ensino, educação, aulas, matérias de educação, né? Então eu passei a faculdade, a primeira faculdade toda, dividida entre a música e as artes, de modo geral, que tinha que cumprir as cadeiras teóricas, cultura popular. E eu me lembro que eu, mesmo sabendo que o curso era de licenciatura, né, porque infelizmente Teresina não tinha na época bacharelado, que era o que eu queria, e até hoje não tem, assim, né? A promessa é que se tenha um dia, mas ainda não tem. E eu, mesmo sabendo que era uma licenciatura, eu andava o dia inteiro com o violino nas costas. Quando não tinha aula, eu ia para os corredores estudar, porque não tinha sala na época de estudo. E eu ia para os corredores estudar violino, né, para as praças da universidade. E eu me lembro que tinha alguns professores, uma professora que dizia que gritava de longe: Eduardo, aqui não é um curso de bacharelado, não, aqui é um curso de licenciatura. Aquilo me Eles deixava falavam, assim isso, muito triste. lindo, obrigada, toca mais! Oh, Exato. povo! E aí foi isso, né? E aí a minha trajetória, nessa época eu já estava na Orquestra Sinfônica de Teresina. Eu toquei nela durante 6 anos, quase 7 anos por aí. Aprendi muito lá dentro, né? A gente fizemos uma turnê patrocinada pela Petrobras, pela algumas cidades do Nordeste em 2012. E terminamos a turnê em Brasília, né, no centenário de Luiz Gonzaga, no, no Senado. A gente tocou no Senado Federal, com a Orquestra Sinfônica. A gente foi no avião da Força Aérea Brasileira, foi uma aventura. Uhum. Que maravilha. Bom, Dado, aí você concluiu a sua licenciatura e aí veio para o Rio Grande do Sul? Veio, como você vai, E, foi para Rio Grande do Sul, né? exato, exato. Então, Teresina, durante muito tempo, foi uma cidade que a gente não tinha professores de violino para nos dar aula. A gente aprendia com quem sabia um pouco mais, né? Vinha passando de um para os outros e a gente ia aprendendo com quem sabia um pouco mais. Tinha um professor de violino, que é o professor Emanuel Coelho Maciel, que era lá do projeto social, ele organizava o projeto, mas ele era mais um maestro que regia a orquestra e ele não dava tantas aulas. E quando ele dava a aula era coletivamente, né? Então a gente só foi ter aula de violino em 2009, 2010. Então eu passei quase que boa parte ali sem aula de violino, estudando sozinho, enfim. E graças ao Cássio Martins, professor Cássio Martins, mineiro, ele chegou lá, passou no concurso, é professor de violino, né? E hoje ele está lá lecionando, né? Um grande amigo meu, assim. E foi a partir de então que eu tive aula de violino. E através dele, do Cássio, eu conheci o Fred Gerling, Olha em só, 2010. nosso papi Exato. acadêmico. Exato, exato. Eu conheci porque o Cássio, eu fiz uma amizade muito grande com o Cássio. O Cássio, ele disse, eu participei de um projeto que ele implementou lá numa escola, num projeto social em Teresina, que era o objetivo de ensinar cordas friccionadas para crianças carentes e ele precisava de monitores para dar aula. E nessa época ele me convidou para ser o monitor dele e eu fui junto com ele para ser o monitor. E eu dava aula na periferia da cidade 2 vezes por semana
E no sábado a gente juntava todos os alunos, né? Eram em torno de 40 alunos num salão, todo sábado na sede do projeto. E ele me assistia todo sábado para fazer anotações, me orientar quanto às aulas. Então, e esse projeto ele deu muitos frutos, né? Teve uma orquestra jovem que cresceu desse projeto. Né? Muitos foram meus alunos. Hoje, alguns estão na universidade estudando violino, alguns estão na orquestra sinfônica tocando. Alunos que começaram do zero, assim, comigo, né? Então, assim, fruto daquele projeto, assim. Mas era um intensivão, eram 3 aulas semanais, né? Entendi. Que massa. Intensivão. E aí eu conheci o Cássio falou assim, Eduardo, em outubro eu quero te levar para conhecer um festival de cordas em Minas Gerais, Uberlândia, ele é de lá, né? E lá eu vou te apresentar um professor meu, tá, o Fred Guerni. E aí eu fiquei entusiasmado, tá bom. Aí eu fui para esse festival em outubro de 2010 e lá eu conheci o Fred, tive a oportunidade de tocar para ele, tá? Toquei para outros professores como o Mábio, professores, a Anne Boy, eu acho que ela estava lá nessa época, que ela é do Texas, né? E entre outros. Então, foi o meu primeiro contato com o Fred, né? E depois eu voltei para Teresina. E no ano seguinte, o professor Fred, eu ainda estava no projeto, eu passei 4 anos no projeto. No ano seguinte, 2011, em março, o professor Cássio convidou o Fred para ir nesse projeto lá em Teresina. Projeto Música para Todos. E o professor Fred foi lá visitar o projeto, assistiu às minhas aulas com esses alunos, com as crianças, e ele tocou um recital com a professora Cristina, né, lá na cidade, e ele assistiu minhas aulas e deu uma aula juntamente com todos os meus alunos, né, e eu também participando lá no salão do auditório do projeto. Então, esse foi o contato, o segundo contato que eu tive com o professor Fred, em 2011. E aí ele depois da aula, ele foi almoçar e tal, e os professores foram almoçar. E aí o Cássio me convidou para ir almoçar com eles na sala lá. E eu fui. E aí a gente conversou um pouco e me lembro que o Fred falou assim para mim: Ô Eduardo, eu achei os teus alunos muito quietos. Tipo, a gente, desde o início, como era muitos alunos, a gente fazia algumas combinações. Então, desde criança, 6, 7 anos, eu segui essas combinações com eles, sem precisar falar mais alto, nem nada disso, mas eram as combinações que foram pondo em prática todas as aulas. E as crianças acabaram incorporando isso, né? E a gente tinha... Ela... Oi? Ah, Voltei. ok. Ok. E a professora Ana Cláudia, ela ficava no piano e toda vez que os alunos se dispersam para chamar a atenção dos alunos. Dados móveis aqui, Ok. porque minha mãezinha me liga sempre nos horários das lives. Eu preciso falar com ela. Acontece. Então, a gente seguiu essas combinações com as crianças. Então, toda aula eu fazia o passo a passo. E sempre quando eles se dispersavam, eu parava, baixava a cabeça, ficava em silêncio, até que eles voltassem a me prestar atenção, né? E aí eles foram se acostumando com isso. Então eu nunca precisei gritar com eles, nunca precisei falar mais forte com eles, só o som do piano e esses códigos que eu usava com eles, eu conseguia a atenção deles. E eles eram muitos quietos. Assim. Neste momento, você já era um professor Suzuki ou essa formação veio depois?
Não, não, eu não era um professor Suzuki, eu estava conhecendo ainda, né? Exatamente nesse projeto eu comecei a conhecer o método Suzuki através do Cássio. Entendi. Porque aí E você aí falou nesse de uma conduta tua, eu lembrei do título do livro. isso, Quem exato, ama não grita, né? Você fala, eu te amo, seja feliz. Não, você não fala assim. Né? Então, essa relação é de verdade, carinho, de respeito, né? Tem até aquela frase, né? Quando você domine todos os conhecimentos, não sei o quê, mas quando você se aproximar de outro ser humano, seja só, mais ou menos assim, né? Aproximar de outra alma, seja só uma alma, seja só um ser humano, né? A gente começa por ali, né? Todo mundo é uma massinha de carne, né? Então, exato, isso é uma coisa que eu exato. admiro muito na metodologia. Bom, E Eduardo, pode só falar. para concluir essa fala, Débora, e esse almoço que eu tive com o Fred, ele fez essa observação e falou que é bom, até certo ponto, ter os alunos quietinhos, mas é bom deixar um pouco de liberdade também, né? E aí foi quando ele me convidou se eu queria passar um semestre com ele, estudando com ele no Rio Grande do Sul, né? Foi aí que veio o convite para estudar com ele aqui em Porto Alegre. E em 2011 eu vim para o segundo semestre, passei 6 meses aqui estudando. E realmente era uma imersão, assim, porque eu só fazia violino, né, aqui. Eu vim fazer violino com ele, e aí ele gentilmente cedeu o espaço dele para mim estudar, e eu chegava cedo lá para estudar, ia almoçar no RU, voltava, estudava, ia jantar, voltava, estudava, e ficava às vezes 1 hora da manhã, saía do estúdio, literalmente, porque eu não sei de onde eu tirava tanto fôlego para ficar assim estudando. Então, assim, e fora isso, eu assistia os concertos da OSPA, porque na verdade Porto Alegre foi uma descoberta, foi comparado a Teresina, é uma cidade que oferece muito mais oportunidade de concertos e recitais, né? Então, esse foi o primeiro contato. E depois, quando terminou esse momento, ele me convidou para vir ingressar no bacharelado em 2014. Daí eu vim para ficar e aqui estou já há Ai, que 6 anos. interessante. Você chegou em 2011, eu cheguei em 2012. É por isso que eu tinha sensação, mas eu já estava lá quando você veio, então você voltou e voltou de novo em 2014. Que bacana. Exato, eu cheguei aqui em 2011, passei 6 meses, consegui fazer amizades aqui. Nessa época, inclusive, iniciei lá em Gramado, tocando com o pessoal, né? Em Gramado, foi quando iniciou a orquestra lá, com o Alan. O Alan já estava nessa época, tu conhece. E, e aí eu voltei, nossa, foi um momento assim, uma lembrança muito boa, assim. E eu voltei para Teresina. Voltar para Teresina foi como se um sonho tivesse acabado, sabe? Se eu tivesse acordado assim, disse, nossa, eu voltei. Não que eu não goste, eu amo minha cidade, assim, amo meu estado, mas foi como se um sonho tivesse pausado assim, e disse, nossa, agora o que que eu vou fazer sem o Fred, sem os concertos, né? O meio musical, o meio de aprendizado, o meio musical, né? Muito, muito importante, né? Sim, 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 sim. Isso para mim, assim, não é minha live, é a sua live. Mas, assim, Porto Alegre, realmente, assim, o contato que eu tive com o Fred na URGS, as coisas que eu pude desenvolver lá foi um divisor de águas para minha caminhada musical, mesmo, né? Mas, enfim, não sou eu que tenho que falar. Então, Inclusive, assim, inclusive eu tive a oportunidade de, em algumas ausências do Fred, poder ter aulas com você, que foi um privilégio muito grande. Você lembra? tadinho, espero que tenha traumatizado. Não, mas assim, Não, foi foi um... muito legal, porque era muito legal isso que o Fred fazia, porque ele dava, era mais uma oportunidade para a gente desenvolver a docência no nível superior, né? Porque todo mundo que chega para o mestrado já trabalhou como professor, mas mais para iniciação, aquela coisa assim, né? Aí quando você pega um aluno que tá tocando no nível superior, aí é legal que você vai atrás, você se desdobra, né? E assim, eu lembro de Exato. muito carinho também de outra pessoa, né? Que me ajudou, eu acredito que ela também contribuiu muito para o seu aprendizado, que foi a Maria, né? Maria Grigorova. Sim,
E a Exato. Maria, ela é Uma búlgara, querida. né? Ela é búlgara, mas é uma pessoa super amável, só que tem aquele jeito búlgaro de falar. Então, nossa, ela assim, ela puxava minha orelha tanto, assim, por que você não acredita? Vai estudar. Assim, é É, uma irmã exatamente. A toda Maria é mesmo. uma querida. Ela me ajudou muito também. E ela falava, não, 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 menina, tá pensando errado. Não era assim. A gente falava mais de vida do que de violino. Então, assim, essas coisas foram muito, né? E assim, o pessoal de Gramado, a orquestra, né? São amizades assim para a vida, pessoas muito boas mesmo, né? Exato, exato. Bom, Eduardo, eu queria inverter um pouquinho o tópico que eu te mandei naquele Claro. roteirinho. Queria que você falasse para a gente, assim, da metodologia Suzuki, né? O que é esse conceito, como que isso é aplicado? Por exemplo, eu não tenho formação Suzuki, já espero ter tempo nessa vida para fazer. Né? Então, Uhum. eu assim, me Com certeza. aproximo do método com muito respeito pelas coisas que eu não sei e tento colocar Uhum. outras pedagogias que eu conheço, que é Paul Roland, Nimi Zweig, e eu utilizo Sim. o método, mas eu percebo que eu não utilizo a metodologia como deveria, né? Então, como que é essa questão, assim, como que você como professor Suzuki, associado e tudo, como você poderia definir de uma maneira, assim, todo mundo compreendesse o que é essa metodologia Suzuki? Então, o método Suzuki, ele é, antes de um, ele é uma filosofia, né? A gente pode até dizer que é uma filosofia de vida, né? Porque é um método muito aplicado a diversas áreas da nossa vida. Então, o método Suzuki, ele surgiu lá no Japão, né? Ele surgiu através do Shinichi Suzuki, que através do ele tinha o pai dele, o Masakishi Suzuki, ele tinha uma fábrica de violinos, né, no Japão. Isso ali por volta da década de 20, né, dos anos 20. Então, assim, o Suzuki ele cresceu nesse ambiente fabril, né, do seu pai. Seu pai fabricava violinos. E essa fábrica ela acabou se tornando uma fábrica de violinos do Japão muito famosa, né? E o Suzuki cresceu naquele ambiente, né? E ele só foi estudar violino por volta de 17 anos de idade, o Suzuki. Ou seja, dentro do método Suzuki já é uma idade considerável, né? Assim, geralmente a gente começa muito cedo. Então, por volta de 17 anos, ele começou a estudar violino, né? E o Suzuki, ele, ele foi, por volta dos seus 20 anos de idade, estudar na Alemanha, né? Ele foi estudar na Alemanha, ele estudou com Karl Klinger na Alemanha. E lá, quando ele chegou lá, a Europa, a Alemanha, ela estava ainda se recuperando dos efeitos das destruições da Primeira Guerra Mundial, né? Então, assim, mas tinha Berlim, que era uma cidade que era como se fosse uma cidade efervescente culturalmente na época. Tinha a Filarmônica de Berlim já, tinha teatros que eram executados óperas. Então o Suzuki ele se encantou com aquela sociedade da Berlim, né, daquela época. E ele teve aulas com o Karl Klinger lá, né? Então ele voltou para o Japão, depois ele casou na Alemanha, enfim, voltou para o Japão e ali no início dos anos 30, 1929, 1930, quando ele tinha um quarteto Suzuki, que era formado pelos seus irmãos, ele acabou pensando, tendo um pensamento sobre como ensinar uma criança pequena a tocar violino, né? Então ele pensou exatamente no processo de como as crianças aprendem a falar a sua língua materna. É um pensamento muito óbvio, né? As crianças japonesas falam japonês, todo mundo sabe disso, né? Mas ele olhou para essa coisa com tanto carinho, com tanta profundidade, né? Que ele foi a fundo pesquisar sobre esse processo. E ele acabou descobrindo, né, dentro das suas pesquisas, enfim, que a criança, ela, antes de começar a falar, ela escuta bastante, ela escuta durante muito tempo, e ela
vê os exemplos, né? Ela absorve tudo aquilo que está no seu meio, né? Então, a criança é como a criança iniciar com os primeiros anos de vida, ela é como se fosse uma esponja, né? Ela absorve tudo. Ela tem uma poder de absorção assim incrível, assim. Então, ela ouve bastante antes de falar as primeiras palavras, né? E quando ela fala, aquilo é tido como uma alegria muito grande pela sua família, as pessoas incentivam a criança a falar, não corrige, né? Simplesmente estimula, e a criança se sente encorajada a repetir aquelas palavras, e essas palavras elas são agregadas no seu vocabulário, elas são repetidas e ao longo do tempo ela vai agregando outras palavras no seu vocabulário. E é interessante porque nesse processo de comunicação da criança, ela não precisa saber ler, nem saber gramática para poder se comunicar. Ela simplesmente ouve e se comunica. Entende? Então, assim, o método Suzuki é inspirado nesse processo, né? É um método conhecido também como método da imitação, onde as crianças ouvem as gravações, né, bastante, porque quando elas forem praticar no instrumento, a música já está dentro da cabeça, né? A música ela vem de dentro para fora, não é de fora para dentro, né? Então é o inverso, ela vem de dentro para fora. Então, ouvir as gravações é uma das principais pontos dentro da filosofia Suzuki. E nesse processo que a criança aprende a falar, aprende a dar os primeiros passos, ela é encorajada a... supomos que uma criança que está aprendendo a andar, ela cai e os pais vão lá, levanta ela novamente, ela dá outro passo e levanta, enfim. Então, o método Suzuki é um método que diz que toda criança pode aprender, né? Toda criança pode aprender, independente de classe social, enfim, toda criança pode aprender, e basta que a gente tenha um ambiente favorável, né? Tenha bons exemplos, que se estimule esse aprendizado e que se tenha ferramentas para poder proporcionar a essa criança o aprendizado da música. Né? Então, eu é admiro basicamente muito isso. Então, eu admiro muito assim a filosofia Suzuki pela maneira como ele constrói esse pensamento, né? Suzuki fala muito da educação do talento, que às vezes a gente tem aquele preconceito, tem talento, não tem talento. Não, se educa, as habilidades, né? Elas se educam. A gente consegue educar. Eu acho uma coisa bem, bem interessante, assim, talvez não tivesse imaginado que os brasileiros fariam, é porque ele criou um método, a filosofia dele para criança. Mas aqui no Brasil, às vezes a gente começa o programa com 16, 17, 18, né? E aí a gente tem que chegar para essa pessoa e arrumar outros caminhos também com a mesma ideia, né? Com amor, com construção, respeitando o seu processo, mas também fazendo florescer. Né? Então pega aquela criança grande, e aí um lema que eu levo para mim, assim, para a docência: todos podem aprender. Não necessariamente todo mundo vai virar um solista, mas se todo mundo fosse solista, ia ser muito chato. Quem ia acompanhar? Né? é verdade. É verdade. A música ela tem espaço para todo mundo, né? Em diferentes pontos de atuação, né? Como performance, músico de orquestra, dar aula, né? Então tem um campo vasto aí para atuação dentro do campo da música. E a metodologia Suzuki, ela é uma filosofia que funciona muito bem, ela é uma filosofia, uma metodologia sistematizada, organizada, né? Ela foi inspirada nesse processo que é de aprendizado da língua mãe, que é um processo de sucesso, né? Então, assim, lá no Japão, por exemplo, as mães elas começam a praticar o violino antes das crianças, né? Essa é a recomendação, para que as crianças vejam os exemplos nos pais e a partir desse exemplo elas possam se dirigir aos pais e dizer: mãe, eu quero aprender violino. E daí a situação muda de figura, porque quando a criança
pede para aprender aquilo é outra coisa, né? Ela pediu para aprender. Então, tu ganha ah, aquela, aquele pedido da criança, então isso muda de figura. E o método Suzuki, ele hoje é difundido no mundo inteiro, né? O Shinichi Suzuki, ele inicialmente, o maior propósito dele com o método Suzuki não era formar músicos, é bom que se diga isso, né? Ele, depois da Segunda Guerra Mundial, quando ele voltou para o Japão, né? O Japão estava destruído pela guerra, né? E o seu pai tinha praticamente falido, né, com a crise de 29, a fábrica falida, e ele, depois das duas bombas atômicas que caíram em Hiroshima e Nagasaki, né, o Japão ele ficou realmente destruído, muitas pessoas morreram, milhares de pessoas morreram, e muitas crianças ficaram órfãs depois desse desastre. Então o Suzuki ele encontrou um Japão, porque ele estava voltando da Alemanha, né? Então ele encontrou um Japão muito triste, arrasado pela guerra e muitas crianças órfãs, né? Então ele queria através utilizar aquilo que ele sabia fazer, que era música, né, para dar uma situação melhor para aquelas crianças. Então o objetivo dele não era construir músicos, para que fossem músicos profissionais, mas sim utilizar a música como uma ferramenta de transformação daquelas crianças, né? Com o amor, o afeto, que elas pudessem sentir a alegria novamente, né? Então, esse era o maior objetivo dele. E tem até uma frase que ele falava na época que é: o caráter vem primeiro, a habilidade depois. E isso é uma frase central da filosofia Suzuki. Porque depois o método Suzuki ele funciona tão bem e porque se a criança depois futuramente decide seguir carreira como músico, ela vai ter as ferramentas necessárias para isso. Se ela não quiser seguir, ela vai ter igualmente uma vivência, né, que nos momentos ruins ela pode utilizar a música como uma, uma atividade prazerosa, né, para enfrentar os desafios. Enfim, a música ela não é só uma ferramenta para profissionalização, mas também como uma ferramenta para a gente ter uma vida melhor, né? Então é esse o pensamento dele. Que maravilha. É, assim, esse livro, Educação é Amor, eu tenho uma tradução em português que eu ganhei, já tenho ele também, ganhei da prof. Isabel aí do Sul, é um livro de cabeceira. Acho que eu leio ele Que umas maravilha! 4 vezes por ano, mais ou menos, assim, sempre me emociono muito nas falas dele, né, porque te ajuda a lembrar, né, a fincar mais as suas estacas, a sua base, né, É, e é muito bom, assim, poder se aproximar da metodologia, da filosofia, né, porque a gente sempre promove reflexões muito positivas, né, na docência. Eu me entristeço, às vezes, às vezes ainda acontece, né, hoje em dia, acho que antigamente acontecia mais, que uma galera, assim, meio que menosprezava o método Suzuki. Ah, mas você toca Suzuki? Ah, mas você é Suzuki? Suzuki? Robozinho? Não sei o quê? Aí você percebe, assim, o quanto a pessoa não entende, né? É triste, assim, dá dó de ver uma pessoa falando isso. sim. Porque o quanto ela não entende e está falando de uma coisa tão poderosa. O Suzuki fez uma coisa assim. Acho que a primeira coisa que a pessoa tem que entender, mesmo não tendo informação sobre Suzuki. Shinichi Suzuki, ele organizou um repertório base para o violino, estrutural, do zero até um concerto de Mozart. Por mais que você não goste, você tem que admitir que ele fez uma coisa genial. Se você pega essa coluna e vai colocando para as coisas, ou seja da metodologia, ou seja de Porrola, de Wim Zweig, você vai colocando Kaiser, vai colocando Wolfhard, vai colocando Mazur, vai enxertando. Quando o cara chega no Mozart, está completo, velho. Aí ele pode pensar em seguir carreira, né? Mas, assim, eu acho que eu, infelizmente, assim, ou felizmente, não sei, não tive. Felizmente, assim, porque eu gosto de agradecer as oportunidades que eu tive. Mas a minha iniciação foi muito
com muitas lacunas. Até hoje, alguns vícios me perseguem ainda, né? E eu vejo uma pessoa que começa na metodologia com a filosofia, tudo certinho, parece uma plantinha que vai crescendo todo retinho, um bonsai, né? Eu parecia um pé de manjericão, sabe? Vai pro lado, assim. Achei que assim. Mas eu queria crescer, né? Então, eu acho assim, muito bacana. Então, eu acho que é muito importante. Isso que tu tá falando é bem importante, Débora. É bem importante, porque... E agora eu lembro de um artigo que eu li da Bárbara Barba, que é uma grande pedagoga de violino, né, norte-americana. Ela foi professora Suzuki durante muitos anos, né? E ela depois desenvolveu uma metodologia própria, né? Enfim, dentro do conhecimento de experiência dela. E ela conta nesse artigo que uma vez encontrou um amigo violinista de uma grande orquestra norte-americana e ele perguntou para ela assim, ele era professor de violino também, né? E ele perguntou: "Ô Bárbara, você é professora Suzuki, né?" Ela falou: "Não, eu sou professora de violino." Aí ele falou: "Mas tu não usa o método Suzuki?" Aí ela falou: "Sim, mas eu também uso outros materiais. E você, o que usa?" Aí ele falou: "Bom, eu uso o Tunadei, eu uso o Wolfart, eu uso o Kaiser, eu uso o Schrader." E ela falou: "Então, eu uso todos esses também." Quer dizer, antes de ser um professor Suzuki, a gente é professor de violino, né? Porque é óbvio isso, é óbvio porque antes de ser professor Suzuki, a gente é professor de violino e realmente o preconceito ele ainda é muito forte sobre a metodologia Suzuki, né? Porque as pessoas que falam que o método criticam o método, né, por N razões, geralmente são críticas sem fundamento, né? Porque desconhece de fato, né? A gente não pode falar daquilo que a gente não conhece. Então, assim, o método Suzuki, ele é um método que funciona porque ele trabalha... O principal da metodologia Suzuki são as aulas individuais. As aulas individuais, né? As aulas em grupos, elas acontecem toda semana também. E pelo fato de geralmente nas apresentações terem crianças tocando em grupo, tem-se aquela ideia que é um método de ensino de grupo, coletivo, né? Mas, na verdade, o foco principal é a aula individual, né? A aula em grupo é uma outra aula importante dentro daquela semana para desenvolver outras habilidades da socialização, do compartilhamento de conhecimento. Como é bom a gente se juntar para tocar juntos, né? Então, assim, para desenvolver o companheirismo também, são outras ferramentas que a gente desenvolve dentro da aula coletiva. A aula individual, ela acontece, ela é necessária, e é o mais importante, porque a gente vai trabalhar a questão da postura, né? A questão da qualidade do som, dos movimentos. Então, isso é importante, né? E uma coisa importante também, Débora, já estou falando do método, o, o professor Suzuki, ele é um professor que tem um leque de ferramentas pedagógicas amplo, né, para poder trabalhar. Porque cada criança, cada aluno é diferente um do outro, né? Ele recebe a informação de um jeito, ele se desenvolve dentro de um tempo, cada um tem seu ritmo. E, por exemplo, se eu só sei ensinar a pegada no arco por uma maneira, né, e tem um aluno que às vezes não está entendendo daquela maneira, eu preciso mudar a forma como eu ensino. Eu preciso mudar o caminho para que ele possa entender. Então, assim, é importante que nós, professores Suzuki, a gente tenha, no mínimo, 3 caminhos para ensinar uma mesma coisa. Vai ensinar a pegada no arco, tenha 3 caminhos para poder ensinar a mesma coisa e não só uma. Inclusive, porque às vezes eu até escutei isso na minha caminhada como aluno, eu fui aluno do método tradicional, assim como você,
professores que falavam para a gente assim, ah, tu não entende, eu não vou ensinar mais porque tu não entende, enfim. Eu só sei ensinar quer dizer, tu não entendeu, eu não vou ensinar mais e tal. Então, a gente se preocupa em ter outros caminhos, porque às vezes, se tu ensina de uma maneira diferente, cai a ficha, a criança entende, sabe? A E gente acho que principalmente, a gente vem, acho que, de uma prática, né, que era muito. A gente pegou o finalzinho ali, eu acho, daquela onda de que a relação entre aluno e professor, ela era mestre e aprendiz. Como você vai aprender uma arte marcial? Você tem que fazer os movimentos exatamente do jeito que o seu mestre faz. Se você não consegue, é porque você não serve, exato, né? exato. Então, assim, aí a gente demora muito tempo sofrendo como aluno para entender que se ele não consegue me ensinar, é porque ele não serve para ser meu professor. Exato. Porque, assim, não sei, eu sou de São Paulo, né, fiz a minha formação lá, e na época, assim, tinham excelentes violinistas, mas nem tantos professores. Às vezes a gente eu venho de uma realidade do bacharelado, né? Eu nunca fiz licenciatura. Eu tive pedagogia do instrumento, no mestrado e no doutorado, foi bem intenso, o professor Fred e tudo, mas a minha graduação foi bacharelado. E tinha um certo pensamento burro, assim, não tem outra palavra para dizer, acho que era um pensamento meio idiota mesmo, assim, que o bacharel, ele achava que o professor, quem fazia licenciatura, era o cara que não conseguiu tocar. Não sei se você pegou por isso. E aí, Sim. o bacharel ficava lá 8 horas trancado numa sala, repetindo, nem sempre pensando, porque o professor dava uma instrução e ele tinha que chegar no alvo apenas com aquela instrução, senão ele não servia, né? E aí chora, e aí fica lá os pedaços, o quê? Eu tô muito, né? Enquanto o licenciando, ele está lá aprendendo as pedagogias, né, de ensino, mas nem sempre ele tem o mesmo tempo para se dedicar ao instrumento por conta disso. Não é que ele não consiga tocar, é porque ele tem que dividir um pouco mais, né, as áreas dele. E aí, percebo que quando isso passa, para o ensino mais avançado, né, é aquela coisa. É como se, pelo menos para mim, assim, na minha vivência ali, era como se eu tivesse saído da iniciação e virar um super, hiper, mega talento para ter aula com um violinista tal. Mas também não servia, se não fosse assim, né? E aí, quando eu conheci a filosofia Suzuki, eu falei, nossa, por que eu não te conheci antes? Aí você começa a ir preenchendo as lacunas, né? É exatamente esse pensamento também que eu tive. Por que que a gente não conheceu isso antes? Por que que a gente não iniciou através desse caminho, né? Porque tem muitas ferramentas importantes que a gente desenvolve dentro da filosofia Suzuki, né? Porque uma coisa importante, o aluno Suzuki, outra coisa importante é a repetição. Ele repete as músicas que ele aprende, ele nunca descarta. Ele está sempre revisando. Então, nas nossas aulas com os nossos alunos Suzuki, a gente está sempre começando a aula. Ah, vamos começar pela revisão. E aí escolhe um foco, porque ele já domina aquela música, a gente escolhe um foco, fica mais fácil, né? Então a gente começa pela revisão, está sempre revisando, né? E essa revisão faz com que o aluno acabe criando um repertório seu, um banco de músicas, né? Um repertório. Coisa que não acontece no ensino tradicional, porque o aluno do ensino tradicional ele está sempre pegando uma música nova, o professor está sempre dando um desafio, e quando ele começa uma música nova, geralmente ele abandona a que ele estava tocando. Então ele não volta, né? Ele não repete aquela música, né? Dentro do ensino tradicional, é como se o pensamento fosse regredir, voltar a repetir aquele processo, aquela música, né? Então, quando tu solicita um aluno do ensino tradicional para tocar,
ele não tem nada pronto. Ele se esconde, ele não tem nada pronto porque não tem mesmo, né? Tá sempre estudando algo novo. Tu não deixou nada pronto. E o aluno Suzuki não, quando tu pede ele para tocar alguma música, ele já tem a música de memória, tá ali, tá pronta, né? E aí é mais fácil quando ele vai tocar, o aluno Suzuki, quando ele vai tocar em orquestra, né? Tem outros desafios que ele vai ter, mas ele não vai ter a questão da percepção, ela vai estar encaminhada, né? A questão da confiança vai estar encaminhada, então, porque ele praticou essa confiança ao longo das aulas, né? E aí a questão da leitura. Só dar um avisozinho pro pessoal, desculpa te interromper, o Instagram vai derrubar a nossa live em algum momento, aí eu vou reconectar. Você pode ficar mais um pouquinho com a gente? Posso sim, claro. Então, pessoal, voltem, tá? Se cair, a gente volta. Isso. Então, assim, o aluno Suzuki, ele tem esse repertório, ele está sempre memorizando o repertório, está sempre repetindo, porque isso forma um banco de repertório para ele, né? Coisa que não acontece. E às vezes ele se fazem piada com os alunos Suzuki porque eles não têm uma leitura muito boa, né? Às vezes. Porque a leitura dentro do método Suzuki, ela vem só adiante, depois. Porque no início é tanta informação de arco, postura, afinação, som, porque essa base ela tem que ser bem construída no início. Porque se tu divide a atenção do aluno com a postura do violino, do arco e a leitura, tu não faz nenhuma coisa nem outra. Então, a postura tem que estar no lugar, o arco tem que estar no lugar, e aí depois que isso está estabelecido, aí tu começa a introduzir a leitura. Alguns professores do método Suzuki iniciam a leitura ali por volta do quarto volume. A leitura de partitura por volta do quarto volume. Então, é bem interessante essa situação, assim. Aqui em Alagoas, eu montei um projeto de extensão, que é o Laboratório de Violino da UFAL, né? E eu não consigo fazer uma questão física mesmo, né? O dia só tem 24 horas, eu não consigo fazer como eu gostaria, né? Que a gente sabe que é aula individual e aula em grupo, 2 horários da mesma semana. Então, eu utilizo um método que é para o ensino individual, que é o método Suzuki, com combinação de outros materiais, mas a base é o método Suzuki, mas no ambiente coletivo. Sim. Então, assim, hoje, para você ter uma ideia de extensão, o projeto tem em média 50 alunos, divididos em 3 níveis, e eu sou a única professora. Bah, parabéns! Que desafio! Então, assim, às vezes me dá uma dor no coração, porque muitas coisas não dá tempo de falar. Mas aí eu vou pegando... O curso, assim, ele tem duração de 3 anos. Cada ano é um nível. Iniciante, médio e avançado. A gente consegue chegar até o 4º volume. Quando chega no 4º volume, eu falo para eles, pessoal, eu amo vocês, mas arrume um professor individual. Não dá mais. E aí eles vão para um outro grupo, né? Que eles podem ficar com a tia Débora, que é o violinato, que é para a gente trabalhar repertório com divisão de voz, só com violino. Que legal. Aham. Então, assim, às vezes me dói essa coisa de não ter tempo para dar uma atenção individual ali, para que ele precisa. Aí a doida que sai abrindo, manda a lição pelo WhatsApp, que eu te dou um feedback. Né? A gente vai tentando fazer. Né? Às vezes como dá, mas no Sul eu tive a oportunidade de trabalhar mais perto, assim, da filosofia também, que foi no Sinodal, com a professora Simone, com a professora Isabel. Sim. Aprendi muito com elas, assim, muita gratidão por esse tempo. E lá era bem isso, a gente fazia aula individual e ia para aula em grupo. E na aula em grupo, assim, às vezes a gente pensa que é um ensaio. Não, gente, não é um ensaio. Você vai rever tudo que você aprendeu na aula individual de outra maneira. Às vezes você vê uma criança pequena ensinando para outra, coisa mais linda, né? Porque ela está solidificando aquele conhecimento, né? Vai derrubar em 19, 18 segundos. Tá, aí a gente volta, não tem problema.
Vou desabilitar os nossos comentários aqui para não ficar aparecendo no meio do seu rosto. Depois a gente abre para perguntas aí. Tá. Disponibilidade do nosso. Então, a gente parou na questão do... Eu estava falando como assim, foi importante assim conhecer essa coisa, né? De você ter o formato, né? Acho que não sei se posso chamar de um formato de aplicação, talvez. Você ter uma aula individual na semana e uma aula coletiva, onde você Exato. trabalha aquelas habilidades, mas de outra forma. Não é só para ficar repetindo, né? Tem jogos, Exato. tem movimentação. O aluno do ensino tradicional, geralmente, eu quero deixar claro aqui que eu vim do ensino tradicional, você, Débora, veio também, muitos outros colegas que estão aqui, talvez, e tem muita coisa boa, assim, tem muita coisa positiva, mas o aluno tradicional, ele se sente muito sozinho, ele estuda muito sozinho, ele não tem, geralmente, no início, um grupo de outros alunos para compartilhar a música, para tocar junto, né? Então, o Eu aluno acho, Suzuki, ele tem isso desde o início, na né? minha, eu acho assim, na minha visão, tá? Nesses 20 aninhos de violino que eu completei em março, eu acho que a gente, uma das coisas que a gente, das coisas negativas que a gente desenvolve é aquela coisa de você nunca estar no palco. E quando você está no palco, o nervosismo e a ansiedade é tão grande que às vezes você não consegue tocar. Quando você Exato. começa no método Suzuki, com a filosofia, nesse formato, né, você está sempre no palco. Toda semana você está tocando para outro colega, você está se expondo, então vira uma coisa tão natural, que aí a gente vê crianças de 4, 5 aninhos subindo no palco sozinha, pianista lá com pano de calda atrás, ela tocando, natural, sorrindo, ainda consegue, né? Coisa mais linda. Exato. Não era eu subindo no palco a primeira vez querendo chorar, procurando a porta de saída. Onde é que eu tô fazendo aqui? O Suzuki fala que a experiência de palco para as crianças tem que ser, a primeira experiência de palco, todas elas têm que ser uma experiência positiva. Tem que ser uma experiência positiva, porque se não for uma experiência positiva, se cria traumas, a criança não quer voltar, né? E eu me lembro que, assim como a sua experiência agora que você falou, a minha também, eu tive experiências assim de palco que foram dramáticas. De você estar no palco, o público te assistindo e tu não se preparou suficientemente bem, mas tu foi para aquela situação e o resultado não foi como tu esperava. Então isso é frustrante, sabe? E o aluno Suzuki, a gente está sempre trabalhando essa questão no aluno Suzuki. Tanto é que a música que vai para o palco, Débora, é a música que ele mais domina. A música que ele mais domina. A música que ele está começando a dominar, a aprender, não é uma música que a gente aconselha que vá para o palco. E sim aquela que ele já domina, que ele toca brincando, que ele toca à vontade. Então essa é uma música que ele leva para o palco. E aí sim, a experiência de palco vai ser uma experiência positiva e ele vai querer voltar. E se ele já está tocando toda semana numa aula em grupo, né, aquele repertório vasto que ele já está aprendendo, sempre lembrando, então é uma coisa muito, muito natural, né? É como você falar da mãe. Você pode saber que você pode errar, ter alguns errinhos de concordância, e tal, mas você consegue se comunicar. Consegue se comunicar, né? E isso é comemorado. Isso é motivo de alegria Isso aqui a gente faz direto. Todo recital tem comida. Senão não são alunos da Débora. Não tem que comer. Exato. Isso é importante. Então, assim, dentro da metodologia Suzuki existe um triângulo Suzuki, que eu ainda não falei, que é o professor, os pais e a criança, né? É imprescindível a presença desses três fatores, né? Importante, a presença do professor, dos pais e da criança andarem juntos para que o processo ele tenha sucesso, né? Os pais eles devem estar presentes nas aulas, especialmente quando as crianças são bem pequenas. Eles devem anotar no caderno os exercícios, as aulas.
para que eles possam cumprir o papel de professores em casa com a criança, né? Então, isso é bem importante. Os pais, eles são convidados, né, a se fazerem sempre presentes nas aulas individuais e coletivas para entender o processo, né? Para entender o processo. Geralmente Tô no... anotando aqui. Exato, exato, né? E, enfim, é assim. Voltando um pouquinho, sei que a gente já está falando do método Suzuki, mas é importante falar um pouco do método Suzuki no Brasil, né? Sim, É um assunto bem importante, assim. Eu acho que poucas pessoas saibam, talvez, que o método Suzuki ele iniciou no Brasil aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Iniciou em Santa Maria. E uma das primeiras professoras lá em Santa Maria foi a irmã Wilfred, né? Que ela era uma religiosa e ela é natural de Viena, né? Ela era natural de Viena. Ela nasceu em 1921 e ela fazia parte de uma ordem religiosa, né? Então ela chegou no Rio Grande do Sul na década de 70, né? E iniciou o trabalho como professora de violino em Santa Maria em 74, né? Dentro da Universidade Federal de Santa Maria. Então, foi graças à irmã Wilfred, né? Nessa época que nasceu ali os primeiros, como é que eu posso dizer? Os primeiros passos da metodologia Suzuki no Brasil, né? Em Santa Maria. E era ligada à universidade, né? Em 74. E ela foi a pioneira. E ela, lá em Santa Maria, fundou uma escola de escola, eu acho, se não me engano, era Raio de Sol o nome da escola, né? Para as crianças, que era uma escola que era ligado ao convento das irmãs da ordem religiosa dela. Então, logo depois, acabou se tornando o Centro Suzuki de Santa Maria. olha só. Exato, é uma história bonita. E a irmã Wilfred, ela chegou a viajar para o Japão para estudar, fazer curso com o próprio Suzuki. Ela chegou a viajar para lá para representar Santa Maria lá, né? Então ela foi, eu acho que em 81 por aí, 82, né? Na verdade, 82. E em 83 ela teve no Japão para fazer cursos, né? Com o próprio Suzuki. E aí, em 81, ela foi para os Estados Unidos também, né? Então, ela começou os estudos de violino lá na Alemanha, na Alemanha, e aqui foi ela que iniciou esse processo todo, né? E ela estava sempre buscando formação para trazer para as pessoas aqui, né? Viajava, e ela intermediou a ida de muitos professores que estavam começando na época com ela para conhecer essa metodologia também. Então, alguns professores, de Santa Maria foram também para o Japão, foram para os Estados Unidos, ali por volta de final da década de 80, 89, por ali. Alguns professores foram para lá, por exemplo, o próprio Efraim Flores. Efraim Flores foi, até onde tudo indica, de acordo com algumas pesquisas que eu tenho feito, ele foi o primeiro professor Suzuki do Brasil, né, daqui de Santa Maria, a estudar, a ter o registro da Associação Internacional Suzuki das Américas. Foi o primeiro professor, Efraim Flores. E ele estudou 2 anos no Japão. Ele estudou 2 anos no Japão com o Suzuki, com o próprio Suzuki, né? E esse trabalho ele foi fundado lá pela irmã Wilfred e ela deixou de dar aula por volta de 83, né? Mas o trabalho depois continuou com outros professores, inclusive o próprio Efraim Flores deu continuidade e o Marco Antônio
né, que é outro professor de violino. Na época, conhecia a professora Irmã Wilfred, trabalhava com ela, que deu continuidade a esse trabalho também, e que hoje ele é professor da Universidade Federal de Santa Maria, né? Então, começou lá, o Suzuki no Brasil. Poxa, que fantástico. Eduardo, já que você tocou nessa questão da Associação Suzuki das Américas, queria talvez passar para o próximo ponto, quando a gente pensa no... Queria que você falasse para a gente o que é, muita gente não conhece, né, essa Associação Suzuki das Américas, e aí essa questão de como seria, como você falou, né, antes de ser um professor de Suzuki, ele é um professor de violino, mas a gente sabe que tem vários cursos que a pessoa que quer ser um professor de Suzuki também tem que fazer, né? Como que acontece esse processo de formação e qual que é a relação com a associação? Então, para ser um professor Suzuki é preciso primeiramente fazer o curso de filosofia Suzuki. E esses cursos, eles são cursos oferecidos pela Associação Suzuki das Américas, Associação Internacional Suzuki das Américas, a SAA. E existem professores, né, são os chamados teacher trainee, que são professores que ministram esses cursos, né? Professores que são autorizados pela SAA para ministrar esses cursos de livro e de filosofia. Mas o primeiro passo é fazer o curso de filosofia. Hoje em dia a gente tem no Brasil a Associação Musical Suzuki do Brasil, né? Ela é uma associação que é presidida pelo o Dr. Fábio dos Santos, né, que é o professor de violino Suzuki. Ele é o atual presidente e tem toda uma diretoria que faz parte da Associação Brasileira, né, de Em Música que estado Suzuki. que fica essa sede? Tem alguma sede, assim? Ela fica em São Paulo. Fica em São Paulo, em Campinas. Fica em Sim. Campinas. Isso. Tem alguma ligação com a Shinobu? Sim, sim. A Shinobu é outra grande pioneira, assim, Inclusive, ela chegou a conhecer a irmã Wilfred, né? Quando ela retornou para o Brasil. E a irmã Wilfred fez um convite para que ela entrasse nessa... ministrasse aulas através do método Suzuki também, né? Então, a Shinobu, ela é uma referência importantíssima no método Suzuki no Brasil É também. uma paz, né? Isso É uma paz aquela professora. Tive a oportunidade de exato. conhecê-la num curso com a professora Liu, o curso era dirigido pela professora Liu, de ensino coletivo, de cordas, e a professora Shinobu fez uma participação. Nossa, é uma calma, uma calma. Você olha para a cara dela, você tem certeza que vai dar certo. É verdade. É uma querida. E aí, a Associação Musical Suzuki do Brasil, ela tem um calendário. Se você acessar o site, você vai ver os cursos que eles oferecem, inclusive de filosofia. E depois que você faz o curso de filosofia, aí você está autorizado. Esse curso ele tem que passar pela Associação Suzuki das Américas, ele tem que ser aprovado lá, e você tem que se registrar na Associação Internacional Suzuki das Américas, tem que ter o registro lá para ter autorização de fazer as próximas capacitações dos livros. Por exemplo, no violino, são 10 volumes. Então, depois que tu faz a filosofia Suzuki e está registrado na Associação Suzuki, tu está autorizado a fazer os cursos do livro 1, livro 2 e assim por diante, né, da metodologia Suzuki. Que massa, que legal. Então, pessoal, já fica a dica, tá? O Google tá aí, coloca lá, acha o site e vamos atrás, né? Exato. Bom, qual que... Bom, você já falou, né, dessa questão da formação do professor, mas hoje, na qual época que nós estamos, qual que seriam as suas dicas, as suas sugestões, o ponto de partida para a pessoa que quer fazer uma formação Suzuki? Tipo assim, quanto tempo demoraria? Porque às vezes a gente pensa assim, eu vou fazer um curso, o curso dura 6 meses, a gente sabe que não é bem assim, né? É uma coisa que vai anos, assim, para você conseguir fazer todos os volumes. Né? Quais seriam as suas dicas, assim? Você indicaria esse lugar em São Paulo para estar fazendo a filosofia? Eu sei que
Às vezes eles oferecem também em outros estados, através dos teacher trainer, né, que vem para outros lugares. Eu sei também que tem um polo na Argentina, eu tenho alguns amigos que já fizeram cursos lá, também gostaram muito, a gente sabe que é um pouco mais, né, difícil, também tem a questão da língua, né? O que você indicaria como ponto de partida? Bom, primeiro ponto de partida é você entrar no site da Associação Musical do Brasil, né? Coloca no Google ali, vai aparecer AMS Brasil, né? Coloca lá e entra no site, lá vai ter o calendário de cursos, né? Vai ter a cidade onde vai acontecer o curso, vai ter as datas, né? E os professores e o teacher training que vai ministrar esses cursos. Então esse é o primeiro passo, né? Para conhecer o site e saber. Outra coisa, os requisitos, né? Que acho que é importante a gente falar. Quando você chega para fazer uma capacitação Suzuki, é esperado que você já tenha um nível no instrumento. Sim, né? Não dá para com certeza. iniciante fazer uma formação. É bom que se diga que para ser um professor Suzuki, você tem que ser um bom instrumentista, né? Tem que tocar um instrumento, tem que saber tocar o instrumento, tem que ter uma formação já, né? Não é uma. Até porque, às vezes a gente. É outro preconceito que se tem com o professor Suzuki, né? De achar que o professor Suzuki ele é um professor que não tem habilidades técnicas tão elaboradas quanto um performance, né? Enfim, mas infelizmente um pensamento equivocado, né? Porque os professores Suzuki são professores que são altamente qualificados, né? Tem professores de altíssimos níveis, né? Fazendo os cursos Suzuki. E são professores que estão o tempo inteiro pensando o ensino do violino, né? Eles não só tocam bem o seu instrumento, mas também ensinam bem o seu instrumento através dessas ferramentas dentro da metodologia Suzuki. Então é importante saber disso, né? Tocar bem o instrumento, ter uma formação para poder seguir. Até porque tu tens que gravar repertórios para poder submeter a esses cursos. Antes de tu fazer o livro 1, por exemplo, tu vai ter que fazer algumas gravações, né, que é solicitado no edital. Tu manda essas gravações para eles analisam e te autoriza ou não para que tu faça aquele curso. Tem essa coisa também das autorizações através das gravações. Interessante, muito bacana. Mas eu super aconselho, todo mundo tem vontade de seguir por esse caminho e faça Se alguém... de filosofia, ou procure ler a respeito, né? E assim, fica a dica, coleguinha. Se for para falar mal, conheça antes, porque você vai se queimar, né? Exato. Exato. E eu até me coloco à disposição se alguém tiver interesse em me perguntar sobre a filosofia, a metodologia, é só me procurar, eu vou ter todo o prazer de dar as informações. Poxa, que bacana, Eduardo, agradeço muito. De repente, assim, se a gente não tiver mais nada para colocar agora, poderia abrir para as perguntas do pessoal? Claro, claro. Pronto. Então, assim, fazer um convite já aqui, quando vocês vão pensando nas perguntas, fazer um convite para o professor Eduardo, né? Quando a gente faz convite ao vivo, com testemunha, às vezes as pessoas falam sim. Funciona, às vezes, na pressão. Então, assim, eu tento organizar, dentro das nossas condições aqui do Estado, também, a gente sabe que a gente está passando por uma crise, assim, já vem de um certo tempo, não vou falar de política, também não me interessa, né? A gente tem que conseguir fazer as coisas do jeito que dá, né? Sim. Mas, ano passado eu fiz o primeiro encontro de violinos aqui da UFAL. Não consegui trazer ninguém, então o pessoal teve que me aguentar um sábado inteiro falando. Mas eu me diverti, acho que ninguém chorou, acho que foi positivo. Mas aí esse ano, queria organizar o segundo encontro.
E eu estou considerando a possibilidade de fazer palestras por videoconferência. Então, seria mais ou menos ali para novembro, dependendo se toda essa situação estiver, né, Que maravilha. controlada, assim, né? Então, de antemão, se tiver a disponibilidade, já deixo o convite para você para estar Ah, sim. palestrando para a Será um gente prazer. no ambiente mais de universidade, né? Seria bem Débora, bacana. Débora, eu te conheço, Tem cachê eu não, conheço viu? É bom falar também que não tem cachê não. eu conheço o teu trabalho e o teu trabalho é de alto nível, assim, tu é uma pessoa que eu admiro muito, muito competente no que faz. Eu tenho acompanhado o teu trabalho aí na Universidade Federal, desde que tu assumiu, assim, tu vem fazendo um trabalho extraordinário, eu venho acompanhando e tu tá de parabéns, tá? Me coloco à disposição sempre que puder contribuir em alguma coisa. E realmente tu é uma pessoa que faz acontecer a coisa, assim. Realmente faz acontecer. Parabéns. Eu gostaria de fazer muito mais, eu confesso. Às vezes eu acho que eu tenho. Meu esposo às vezes me puxa um pouco para baixo, você está trabalhando demais, né? Porque eu quero fazer curso EAD, eu quero fazer a palestra, eu quero fazer não sei o quê. Mas mulher, você tá em semana de imunoterapia escrevendo projetos, sabe? Mas enfim, enquanto o Que povo não chora, demais. você vai fazendo. E aqui no nosso curso, assim, quando eu cheguei, pessoal, estamos esperando as perguntas, tá? Quando eu cheguei, me deparei com um curso de licenciatura. E eu acho muito bacana, assim, o formato aqui do curso, porque a gente tem a licenciatura com educação musical e tem a licenciatura com ênfase nos instrumentos. Então, tem ênfase em Aham. violino, tem Olha licenciatura só. com ênfase em clarineta, com ênfase em canto, em piano, né? Então, o aluno, ele tem todo um programa de matérias pedagógicas, mas ele também tem um programa de violino. E Que aí, quando eu sensacional. cheguei, assim, aqui no curso ele não tem o bacharelado, porque até pela questão de o meio de trabalho ainda é tudo muito novo, as coisas estão começando a caminhar. Para você ter ideia, o primeiro aluno que se formou no curso foi esse ano, se formou em ênfase em violino, que foi o Tiago, tocando super bem, tocou só chacona de bar, preparou a sonata de César Franck, foi para o Sim. exterior, já fez o contato para o mestrado, se Deus quiser, né? Superando torcida para ele, vai no final do ano para lá. Então, assim, mas é o Maravilha. primeiro que está saindo, né? Assim, Sim. não fui eu que fiz. Eu acredito que eu orientei um pouco, mas o trabalho foi dele, né? Não, mas E, parabéns. Sem uma orientação assim é mais difícil. Parabéns pelo teu trabalho. mas assim, me sinto. Tem muitas dificuldades, tem, mas eu prefiro pensar que a gente tem que tentar fazer o melhor possível, né? Tentando não se desanimar. Bom, Não, eu tive conversando com o Fred dias atrás, a gente fez uma live pela minha escola, e eu conversando com ele por ligação no celular, e ele falando, comentei sobre você, né? Que gostaria de te ter na live comigo, enfim. E ele falou, nossa, a Débora é extraordinária, ela está sendo muito útil na Universidade Federal lá. Ela está fazendo um trabalho extraordinário e a universidade, a cidade só tem a ganhar com isso, com a tua presença aí. eu tô muito feliz, né? Eu acredito que a gente tem que florescer onde Deus nos plantar, né? E quando eu saí de São Paulo para fazer o meu mestrado, eu sabia que eu não queria voltar para uma cidade grande. O meu desejo era de ir para o interior do interior do interior de algum lugar para crescer junto com ver as coisas florescerem, né? Ser útil nessa vida. E eu sempre tive uma admiração muito grande pelo Nordeste, porque Aham. onde eu morava, o bairro assim tinham muitos moradores dessas regiões mais para cima, né? Onde o sol brilha mais, onde, né? Enfim. Então, assim, eu sempre convivi muito, né? Com a galera mais aqui de cima, né? Então, eu sempre tive essa vontade, eu via muitos relatos, as dificuldades que às vezes não tinham de estudar, não tinha professor, e eu pensava, cara, eu quero ir para lá, é isso que eu quero fazer, né? Bom, chegou uma pergunta aqui. Tendo em Isso. vista que o método Suzuki foi criado pedagogicamente para crianças,
há algo do método que não funcionaria para uma classe de alunos com idade mais avançada? Isabelle, aluna do curso licenciatura. Oi, Isabela. Isabelle, né? Então, o método inicialmente ele foi criado para crianças, mas o método Suzuki ele se aplica também para outras idades, né? O processo ele é o mesmo. Vai ter que escutar as gravações, vai ter que repetir as músicas sempre, né? Então o processo não muda, basicamente é o mesmo. O que vai mudar? O que vai mudar é a linguagem que a gente vai se dirigir para a criança é diferente da linguagem que a gente vai se dirigir para os adultos, né? E dentro do método Suzuki existem muitos exercícios que estão dentro de um contexto de brincadeiras, né? Que é para tornar o ensino mais interessante. Então, aquelas brincadeiras para as crianças, elas vão ser adaptadas para os adultos, mas é essa basicamente mesmo. Eu, inclusive, tenho alunos adultos. Eu tenho uma aluna de 74 anos que está terminando o livro 1 de Suzuki. Exato. E é tão gratificante quando você vê no olhinho deles aquele brilho, né? Tipo, eu consigo, né? Nossa, sim, ali já ganhei tudo. Exato. Então é isso. Pode se adaptar ao público adulto, sim. Com certeza. A gente tem uma espectadora aqui que é a Patrícia. A Patrícia, ela atua no ensino também. Ela é violoncelista, a Paty, e com o esposo dela é violinista, eles atuam também no ensino do instrumento aqui em Alagoas. E ela está falando da questão dos projetos sociais, né? Que a gente encontra vários talentos, e são crianças que às vezes nunca tiveram contato com o instrumento, mas quando vê, assim, não quer largar mais, né? Tipo, comigo foi assim, eu também comecei num projeto social e, tipo, é que assim, gente, filho de pobre que faz essas coisas, viu? Porque ou você agarra, ou você agarra. É verdade, assim, eu também... É divertido, tá? Não, só uma brincadeira. E já no projeto social, quando eu iniciei, eu me apaixonei, sempre quis ser músico, como eu falei anteriormente, né? E já sabia que existiam os preconceitos com relação à profissão de músico, mas, como diz o maestro Hernani Aguiar, uma vez eu tive no festival onde ele disse que quer ser feliz, seja músico, né? Eu não me esqueço disso. Então, eu escolhi ser feliz. É verdade. Assim. Eu lembro de várias coisas, assim, tipo, minha família tem uma família muito humilde, né? Meus pais, eles tiveram a oportunidade de estudar até a quarta série de ensino fundamental. Minha mãe, ela teve que alargar os estudos, ela era a filha mais velha de uma família de 7, ela teve que abandonar os estudos para ajudar em casa. E meu pai também a mesma coisa, tinha aquela cobrança, um menino, não sei o quê, né? E aí eles estudaram até o quarto ano do ensino fundamental. E assim, tipo, agradeço muito por ter a experiência de tê-los como pais. Meu pai já faleceu, infelizmente, mas os ensinamentos ficam, os exemplos de vida ficam, né? E uma coisa que minha mãe sempre falava, na simplicidade dela. Sim. Às vezes eu chegava, ela estava estudando no quarto, aquele negócio que não saía, que não sei o quê. Eu chegava na cozinha, minha mãe sempre lá fazendo alguma coisa em casa e tal. E aí eu falava assim, mãe, isso não é para mim, tá tão difícil. Eu vou para aula, a professora fala que eu tô velha. Porque pobre não é para estudar violino. Porque eu não vou ter dinheiro para comprar corda. Coisas assim que eu cheguei a ouvir, né? Assim, um pouco de humilhação também, né? Mas, enfim. Uhum. Aí minha mãe falava assim, eu acho que você está conseguindo, vai estudar. E às vezes eu via minha mãe, tipo, limpando a casa sozinha, eu falava, mãe, deixa eu ajudar, deixa eu fazer isso aí. Ela, não, enquanto eu estiver aqui eu faço, vai estudar, corre atrás do seu sonho. Se não der certo, eu tô aqui, né? E aí, assim, no começo foi muito difícil, assim, às vezes tinha dinheiro só da condução, almoçava bolacha, traquinas, não sei como não tinha um problema de alergia naquela época, assim. Então, assim, o caminho da música não é uma coisa fácil, né? A ponto de chegar alguém e falar assim, tu é professor porque você não conseguiu tocar. Claro, velho, vai lá, é só enfiar o dedo na tomada, faz também pra você ver como as coisas acontecem, né? Então, acho que um pouco mais de
de respeito pela docência, né? São profissões da mesma área, profissões diferentes, não significa que o performer é melhor do que o professor, nem o contrário, são todos igualmente capazes, mas eles dedicaram a sua vida com focos diferentes, né? Não significa que um E se a gente, menor que e o se a outro. gente for, e se a gente for de fato conhecer a história de grandes músicos, né, mesmo da alta performance, eles em algum momento da sua vida se dedicaram ou se dedicam à carreira docente, né? Porque o ser humano, ele no fundo, ele tem o desejo de compartilhar aquilo que ele aprendeu ao longo da vida. Então, assim, mesmo os grandes músicos, o próprio Menuhin se dedicou à docência, o próprio Heifetz, embora tivesse poucos alunos, se dedicaram à docência. E eram músicos solistas, né? Então, assim, a Hilary Hahn, ela iniciou pelo método Suzuki, né? Então, ela foi aluna Suzuki e hoje ela atua em alta performance e tem um grande respeito pelo método Suzuki. Então, são pessoas altamente competentes, né, que respeitam a metodologia Suzuki. Eu acho que essas críticas sem fundamentos, elas são mais uma maldade do que, né, é mais uma maldade. É preciso conhecer de fato para poder falar, né? Inclusive a Hilary Hahn foi lançada como a violinista que a partir desse ano vai gravar o volume do 1 ao 4, se eu não me engano, do método Suzuki para violino. Massa, já quero! Vai gravar todas as músicas lá, enfim. Então, assim, e outra coisa, assim, os grandes pedagogos, né, que formaram grandes violinistas, inclusive solistas, eles, muitos deles não foram violinistas solistas, né? Por exemplo, o próprio Karl Flesch, né, foi um grande professor, o próprio Galamen, a Dorothy DeLay, foram pedagogos que formaram a geração de músicos de alto níveis e não tinham o hábito de subir no palco para tocar, e não tem nada de errado isso, né? Cada um faz o que faz melhor no seu caminho de atuação, né? Que é o que te satisfaz também, né? Chega a um nível que a gente começa a estudar violino, a gente tem que mostrar rendimento, porque a gente tem que conquistar o nosso espaço. Depois que você já sabe aquilo que você quer, você pode escolher como você quer, onde você quer atuar, o que te faz mais feliz também, né? Exato, exato, exato. Então, o Galamen, por exemplo, foi um grande professor que não costumava subir ao palco para tocar solo, né? Ele foi professor do Joshua Bell, enfim, de uma geração de músicos que, de alto nível, sabia dar aula e levar o aluno a alto nível, impressionante, né? Então, essa questão de que tu não tem um domínio do instrumento e por isso tu escolheu a docência é uma visão equivocada na minha percepção. Concordo Eu acho que com a tem. Nanda, com a Isabelle, né? Todos deveriam passar pelo Suzuki, pois o método traz tantos benefícios em questão de disciplina e prática que levam para o resto da vida, né? A Nanda ali falou que existe sempre um bom professor e um bom instrumentista, né? Dos dois lados, né? Eu deixo, assim, como parte da minha experiência, eu acho que o mais difícil no nosso instrumento é você aprender a estudar. Aprender a tocar, Exato. nem tanto, mas aprender a estudar para você ter uma prática efetiva para aquilo que você quiser fazer, eu acho que é uma das coisas mais difíceis, talvez uma das coisas que a gente demora mais para cair a ficha, né? E eu acredito, assim, com toda a sinceridade do meu coração, que quem não sabe ensinar, não sabe estudar. Exato. Porque não tem nada mais difícil do que você ensinar a si Na mesmo. verdade, um dos principais heranças que um bom professor para os seus alunos é exatamente isso, dar ferramentas para que os alunos possam saber estudar sozinhos, para que eles possam. Acho que essa é a maior herança de um professor.
os seus alunos? Porque, gente, assim, dá aula, Porque, né? É uma coisa, se você parar pra pensar, é uma coisa assim, digamos, a tarefa é fácil. Você passa 50 horas com o aluno ali, ou construindo ou destruindo ele, ele vai passar o resto da semana só com ele. Quando você vai estudar, você tem que dar aula para si mesmo. Você não pode falar assim, Avatar de Débora, fica aqui, não te aguento mais, vou fazer outra coisa. Não! Tem que resolver. Né? Então, é acho que a gente verdade, precisa ter um é pouco mais verdade. de A respeito gente pela evolui, docência, né? Lembrar que o professor ele forma as outras profissões da música também. Né? Então, para você ser um professor de violino, exato, tu tem que estar muito bem preparado. Né? Não é só falar, coloca o dedo aqui, tá alto, tá baixo. Quem ensina sabe que não é só isso. Né? e a gente evolui a partir do momento que a gente aprende a estudar, né? Por isso que a gente fala tanto que se a gente tivesse aprendido a estudar, a gente teria evoluído mais, porque a gente só evolui a partir do momento que a gente começa a aprender a estudar, né? Começa a estudar. Inclusive o professor Fred fala uma coisa que quando tu tá começando a estudar um instrumento, tu sabe pouco, no momento que tu começa a saber mais, tu estuda mais. E a gente faz totalmente o contrário. Quando a gente está iniciando, a vontade de estudar é passa horas e horas praticando e tocando. Só que a gente não pratica racionalmente, né? Então, a partir do momento que a gente tem essa consciência de praticar com foco, a gente começa a evoluir e sentir a evolução. Então, É, teve uma masterclass que eu ensinar assisti, os eu até alunos mandei. a estudar é fundamental. Com certeza, concordo plenamente com você. Teve uma masterclass que eu assisti do professor Paulo Bozizio. Perguntaram para ele quanto tempo o aluno tinha que estudar. Ele respondeu de uma maneira muito simples. Você estuda violino há 1 ano, 1 hora por dia. Você estuda violino há 2 anos, 2 horas por dia. Se você estuda violino, tipo, há 5 anos, 5 horas por dia. Aí ele fala, não passe de 5 horas. O aluno que estuda há 6 anos, ele já sabe resolver em 5 horas. O corpo também tem um limite. Porque senão, coitada de mim, estudo há 20 anos, tem que estudar 20 horas por dia. Me poupe, né? Vou ficar louca aqui. E deixar todo mundo louco. Então, assim, eu acho uma coisa. Acho isso uma coisa bem bacana assim, de pensar. Porque a gente pensa assim, quanto tempo que eu tenho que estudar? Né? Estuda há 3 meses, estuda 30 minutos, criatura. Mas por dia, né? Suzuki até fala uma coisa, acho, se não me engano, o Suzuki falou, né? Que você não precisa estudar todo dia, só os dias que você tomar café da manhã. Acho que tá até no livro dele essa passagem. É verdade. Né? Exatamente. E essa coisa de estudar, quanto mais a gente sabe estudar, a gente estuda menos. A gente não precisa estudar tantas horas, assim, 4. Claro, em algum momento a gente precisa estudar muitas horas. Não estou dizendo que as horas não são importantes. Mas é de tu estudar com foco para resolver os problemas do que tu passar horas e horas estudando sem estar pensando no que está fazendo. Né? Às vezes eu faço comparativo com os alunos com relação à rede social, né? Tu passa 2 horas na rede social sem pensar. Você tá só absorvendo, só vendo lá o negócio, só, né? Aí quando você pega o teu instrumento, às vezes você estuda dessa forma. Você tá só tocando, você também não tá pensando, você também não tá ali. Então, às vezes é mais proveitoso estar 100% consciente o que eu estou fazendo, o que eu tenho que resolver, vendo o seu avanço, procurando o seu progresso, do que só tocar, né? Porque aí até o robozinho japonês vai fazer melhor que a gente. Exato. Exato. Bom, Eduardo, eu não sei se você quer comentar mais Exatamente. alguma coisa. Bom, então eu acho que era isso, né? Se alguém não tem mais uma pergunta, eu falei um pouco sobre a história do Suzuki no Brasil, sobre a metodologia, né? Um método, quem tiver interesse em trilhar o caminho como que eu recomendo
que procure o site da Associação Musical Suzuki do Brasil para ver os cursos. Contato diretamente comigo pelo Instagram da Sons Delar, por favor. Eu estou disponível. E é importante que hoje em dia o método Suzuki no Brasil, naquela época da irmã Viva, não se tinha tantos cursos, né, assim. Era muito mais difícil tu encontrar informação. E hoje em dia a gente tem muitos que estão trabalham aí pelo Brasil dentro da metodologia Suzuki. E esses alunos, muitos deles, acabam seguindo carreira, né, por amar o que fazem, né, e se tornando profissionais Brasil afora, assim, né? Agradeço muito a tua participação, tá, Eduardo? Tenho certeza que o pessoal que assistiu curtiu muito, o pessoal está agradecendo, colocando um monte de coraçãozinho ali. Vou salvar essa live, depois compartilho no YouTube, te passo o link também, acho que foram momentos muito importantes. Eu quero agradecer. Tanto para quem é aluno, para quem está cursando a licenciatura, para quem já trabalha na área, quer conhecer um pouco mais. Né? Agradeço muito a tua disponibilidade, o carinho com que você fala da docência, é realmente muito inspirador, né? Isso que fica, assim, então que esse mundo possa produzir mais professores com esse coração, estão interessados em fazer as pessoas tocarem, né? Porque Sim. Tocar é bom, porque estudar é bom, porque me faz feliz, não com penitência, né? Aquelas coisas. Então, só tenho que te agradecer. Mas chegou mais uma pergunta aqui de última hora. Não, e eu queria dizer, Débora, que Nordeste, né? E hoje moro muitos anos, morei no Nordeste, em Teresina, e eu sei como é a dificuldade de se ter professores no Nordeste, né, de violino, de outros instrumentos, como é difícil se ter festivais, até mesmo cursos de filosofia e metodologia Suzuki, são coisas que ainda estão muito concentradas no centro-sul do país, né? E isso gera todo um custo. Tem o investimento, tem o valor dos deslocamentos, hospedagens. Então, a dificuldade, ela existe, né? Eu sei disso. As coisas estão melhorando. Hoje em dia, a gente avança um pouco mais nesse sentido, né? Porque hoje tem a internet que nos aproxima, tem as pessoas à disposição para compartilhar conhecimento. E eu acho que hoje em dia tá. Mas eu acho que tem mais uma pergunta aqui, se der tempo. Sim, o Wilson está perguntando se os volumes do Suzuki são divididos em níveis de dificuldades. Iniciante, médio, intermediário, avançado. Que a gente escuta falando, né, que tem do 1 ao 10. Aí, acho que ele quer saber de qual volume até qual volume é considerado iniciação, depois qual que é médio, qual que é avançado. Então, não se tem uma divisão assim. A partir desse volume começa o nível intermediário, a partir desse volume começa o nível avançado, né? A gente, dentro do processo, a gente não divide em níveis, né? A partir de agora tu tá no nível avançado. Porque a gente está sempre voltando aos básicos. A gente está sempre voltando aos básicos. E eu me lembro que a gente pode até, alguns professores Suzuki até consideram para si uma certa divisão, a eles, né, pessoal, de que até tais volumes possam se ter nível iniciante, intermediário e avançado, mas a gente, de modo geral, não faz essa divisão. Porque... É uma escada sem corte, né, do 1 ao 10. Né? Exato, porque não é uma... muitas vezes tem gente tocando o concerto Lá menor de Vivaldi e outro tocando a Brilha, Brilha, Estrelinha e tá tocando as variações e o tema muito bem afinado.
com muita musicalidade, com muita expressão, uma postura bonita, e o Lá menor de Vivaldi está tocando com uma postura fora do lugar, com um som feio, enfim. É muito difícil a gente colocar os alunos dentro de níveis assim. É melhor fazer um bom trabalho e deixar eles irem avançando assim, né? A gente não faz esse estabelecimento de níveis, como costuma ter dentro dos conservatórios, assim, né? Eu percebo assim no violino, Garo, não sei se você concorda comigo, mas parece que os problemas são sempre os mesmos. Você aprende o détaché hoje, você vai trabalhar o seu détaché até morrer. Você aprende spicato hoje, você vai trabalhar o seu spicato até morrer. Você aprende afinação hoje, até a morte, entendeu? Que você vai perseguir isso. Então, assim, a boa notícia é que os problemas são sempre os mesmos. Exato, né? exato, concordo plenamente. E aí você tá no nível 1, tá trabalhando com as coisas. Boa colocação a tua. Né? Aí você chega no volume 2, tá trabalhando, tá chegando no outro nível, volume 3 no outro nível. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter sempre... Dentro do método Suzuki, a gente está sempre trabalhando as habilidades... Tá me ouvindo? Tô. Dentro do método Suzuki, a gente está sempre trabalhando as habilidades antes de chegar no repertório. A gente já trabalha para quando o aluno chegar lá, ele já ter um domínio daquela ferramenta. Então, assim, na verdade, ensinar violino, a gente está sempre voltando para o básico. Só que o que muda? O que muda é a abordagem do nível. Você está tocando, por exemplo, os ritmos do Brilha, Brilha, Estrelinha, são ritmos que estão presentes nos concertos de Bach, no duplo de Bach, em Ré menor, né? Em outros concertos. Por isso que é tão importante os alunos fazerem aqueles ritmos e aquelas variações tão bem feitas, porque aqueles ritmos eles são importantes para os outros repertórios, né? Eu me lembro que tu conheceu o professor Tim, o nosso colega, o nosso amigo Tim, né? Uhum. Ele, aqui na URGS, eu me lembro, o Tim toca horrores, né, Débora? E ele, aqui na URGS, numa aula, o Fred dando uma aula para ele do concerto do Tchaikovsky, e num determinado momento o Fred se levanta e diz assim: tu não sabe segurar o arco. tu não fez os ritmos Brilha, Brilha, Estrelinha como deveria. E o Fred e o Tim tocando de alto nível, né? O concerto de Tchaikovsky. E o Fred se levantou e diz assim: vamos praticar os ritmos Brilha, Brilha, Estrelinha para melhorar esses ritmos aí. Então a gente está sempre voltando nos básicos. Só que com um nível diferente, né? Uma exigência diferente. Eu acho assim que, às vezes, quando a gente fala de técnica básica, às vezes o pessoal acha que ou é só para iniciantes, né? Tem até um projeto que eu estou fazendo que é com base no Simon Fisher, que é técnica básica. Mas é técnica básica, mas não é para o iniciante. É técnica básica que todo violista tem que revisitar. Né? O iniciante já consegue acompanhar, consegue, vai conseguir fazer tudo, né? Mas a gente tem que pensar que a técnica básica é aquele dente que você escova de manhã. Tu não pode parar de escovar. Não pode. Né? Quando você é neném, fica até bonitinho não ter dente. Agora experimenta com 35. É complicado. É verdade. É verdade. Né? Então, aquela coisa, eu acho que é que nem uma casa. Se você não cuida da tua estrutura, como é que você vai querer que ela permaneça em pé? Né? Então, é muito importante a gente valorizar isso, receber com humildade. Quando o professor te convidar, vamos voltar uma música, não se ofenda, né? Tipo, acredite que o trabalho vai ser maior para ele, não para você. Ele quer fazer isso porque ele acredita no seu crescimento. Exato, né? Exato. O pessoal tá dando sugestões aqui de pepperoni pizza. Eu gosto de batatinha frita. Ah, exato. O pessoal fala chocolate quente, né? O pessoal é muito criativo, né? Os meus alunos, eu falo para eles assim que eles só devem estudar violino no dia
que não escovarem os dentes, né? Então, e aí eles riem, né? Porque tem que escovar todo dia, né? É, Tem que é escovar verdade. todo dia. Ou então, no dia que não fizerem, não comerem, não fizerem as refeições, não estuda violino. No dia que não comer, não estuda violino. A gente precisa se alimentar todo dia para se manter em pé, então tem que estudar todo dia. É o hábito, né? De construir o hábito, né? Exato, exato, exato. Bom, Eduardo, mas te agradeço mais uma vez pela sua Construir o participação. Vamos hábito. tomar muito tempo Exatamente. aí, 2 horas de live. Maravilha, adorei. Foi Mas muito o papo gratificante poder te ouvir, ser tá bom. compartilhando, né? Espero que a gente possa se encontrar em outros momentos também, para estar falando de pedagogia, ou simplesmente para comer batatinha frita no sul quando eu passar por aí, Débora, né? eu quero agradecer imensamente o teu convite, tá? Eu fiquei muito feliz do convite para a gente falar desse assunto, né? Eu tenho uma admiração muito grande pelo teu trabalho, pela tua pessoa, então, assim, se quiser contar comigo para conversar sobre esses assuntos, enfim, por favor, conte comigo e obrigado a todos que participaram aqui, né? Que são muitos alunos, eu acredito, da professora Débora. Parabéns pela professora que vocês têm. Aproveitem. É uma professora extraordinária, de fato. Gratidão. A gente vai melhorando conforme vai ficando mais velho, né? Porque que nem vinho, né? A gente vai melhorando. Tenho que acreditar nisso, porque mais nova eu não vou ficar, né? Não, não. Bom, mas agradeço, Eduardo. Se cuide aí nesse período de pandemia, de isolamento, né? Igualmente. Daqui a pouco isso tudo passa e a gente consegue se encontrar para tocar junto, né? Todo mundo aí que Com está certeza. assistindo a Será um gente. prazer. Pronta. Então tá. Então vou Exato. nessa. Tchau, tchau, Um Eduardo. beijo. Obrigadão. Até mais. Tchau, gente. Obrigado por assistir aí. Tchau.